Hello, hello, galera! Bora aprender ou revisar o Simple Past? Hoje a gente vai falar sobre tudo sobre o Simple Past. Aquele tempo verbal que a gente usa para falar sobre coisas que aconteceram no passado. Bem rapidinho e bem fácil de entender, eu prometo. E quando que a gente vai usar o Simple Past? O Simple Past ele é usado para falar sobre atividades, sobre ações, acontecimentos que ocorreram no passado e não tem ligação nenhuma com o presente. Então, por exemplo, quando você fala ontem eu fui ao shopping, você foi ao shopping ontem. Então, isso significa que é uma ação que aconteceu no passado e que não tem relação com o presente. Ou então, eu viajei para a Bahia mês passado. É uma ação que aconteceu no passado e que não tem ligação com o presente. Então, a gente vai usar o Simple Past. Sabendo disso, agora a gente vai para a parte da gramática. Como que você vai conjugar os verbos no Simple Past? Bom, para a alegria de todos, o Simple Past a gente vai conjugar da mesma forma para todos os pronomes, diferente do Simple Present. Só que qual que é o negócio, né? Porque sempre tem que ter um negocinho para complicar. Qual que é o negócio? No Simple Past, a gente tem dois tipos de verbo. A gente tem os verbos regulares e os verbos irregulares. E o que são esses verbos? O verbo regular é aquele verbo que a gente vai conjugar e acrescentar o ed no final. Eles são a maior parte dos verbos. Então, por exemplo, to work, worked. To play, played. To study, studied. Já os verbos irregulares são aqueles verbos que eles não vão ter modificação ou eles vão ser modificados de uma forma bem diferente, sem necessariamente acrescentar o ed. Eles não têm uma regra, eles de fato precisam ser memorizados. Por exemplo, to go, went. To see, saw. E o verbo to be, a gente vai ter o was ou were. Mas calma, você não vai pegar a lista de verbos irregulares e vai ler 375 milhões de vezes até você gravar. Aos poucos, baby steps, não se apresse. Para que você consiga memorizar esses verbos irregulares, você precisa usá-los. Mas eu vou falar disso no final do vídeo. Tá, e aí como é que fica na frase? Vamos lá. Eu vou falar da afirmativa, da negativa e da interrogativa, ok? Então bora lá. Na afirmativa, você vai falar She watched TV last night. Então aqui a gente tem o pronome, a gente tem o verbo conjugado e a gente tem o complemento da frase. Na negação, eu vou pegar a mesma frase. Na negação, o que a gente vai fazer? Na negação, a gente vai falar assim, She didn't watch TV last night. Como você pode ver, quando a gente coloca aqui o didn't, que é a contração de did not, o verbo watch, que antes na afirmativa estava watched, ele vai para o normal. Isso significa o quê? Que quando a gente tiver o did na frase, esse verbo vai voltar para o normal. Agora, o que a gente faz quando a gente vai fazer a pergunta? A construção da interrogativa no inglês, ela é bem parecida em todos os tempos verbais. Então, a gente vai começar com o auxiliar, que é o did, e aí a gente vai completar. Então, did she watch TV last night? Então, a gente sempre vai começar com esse did, tá? Porque ele é o auxiliar, ele que vai auxiliar na pergunta. E depois a gente vai colocar a frase normal. Did she watch? Também, lembra como tem o did, a gente não coloca esse verbo aqui, né? O ed. A gente vai usar ele normal. Então, did she watch TV last night? Existem algumas question words, né? Que é what, where, etc. Quando tiver essas palavrinhas, elas vão vir antes do auxiliar. Então, elas vêm antes do did. Beleza? Então, por exemplo, where did she watch TV last night? Beleza? Tá, e como estudar isso num contexto geral? Primeiro, vamos falar dos verbos irregulares. Como que você vai memorizar esses verbos irregulares? Basicamente, usando.
você vai perceber que você vai memorizar muito mais rápido aqueles verbos que você usa com mais frequência, o que é normal. E com o tempo você vai aprendendo os outros. Então, como eu falei, não precisa ter pressa, não tem que ter pressa. E aí, uma coisa que eu sempre falo que é muito importante: sempre contextualize o seu estudo. Não precisa ficar criando 375 mil frases no passado. Cria um contexto. Imagina que você está contando para alguém como foi o seu final de semana. E aí você fala sobre ele, você escreve sobre ele. Imagina que você tem um diário. Então você vai escrever nesse diário como que foi o seu dia. Você quer contar para alguém como que foi uma viagem que você fez no mês passado. Então traga contextos reais para que você aprenda com muito mais facilidade. Então vamos lá, resumão rápido. Simple Past é utilizado para falar de ações que aconteceram no passado e não tem ligação com o presente. Existem os verbos regulares, que são a maioria, que são os verbos que a gente adiciona o ed. E tem os verbos irregulares, que não tem uma regra e que a gente vai memorizando com o tempo. Eu vou deixar na descrição do vídeo um site que eu gosto bastante, que eu uso bastante com os meus alunos, para que eles façam a prática da gramática em si, sempre que eu preciso que eles pratiquem isso. Então vocês podem usar esse site para fazer essa prática. E já que você ficou até aqui, compartilha com alguém que está aprendendo inglês, dá like se você gostou no vídeo e se inscreve no canal, porque todo mês eu estou adicionando novos conteúdos para vocês aprenderem, tá bom? E se você quiser saber ainda mais sobre inglês e estudo, você pode me seguir no Instagram, que eu tô sempre trocando ideia com a galera lá, beleza? Um beijo, eu vejo você no próximo vídeo.